Olá, pessoal. Estamos em mais uma proclamação da palavra. Portanto, conexão querigma, conectando na palavra. Desta feita, nós vamos refletir no texto do livro de Provérbios, capítulo 22, os versículos 1 ao verso 6. E a palavra nos diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal, esconde-se, mas os simples passam diante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E, ainda quando for velho, não se desviará dele. Alguém aproximou-se de um pai e disse para um pai que ele deveria deixar o seu pequeno filho decidir como queria viver. Ao que ele respondeu: você não pode deixar um rapazinho decidir por conta própria. Ele agarrará a primeira coisinha brilhante que reluzir e perceberá tarde demais que, na verdade, era um anzol disfarçado. As ideias erradas vêm em embalagens tão bonitas que às vezes é difícil você convencer uma criança de que aquilo não é bom. E este pai, ele terminou dizendo que os pais, eles devem ser modelos do comportamento correto e ajudar a manter as tentações bem longe das crianças, bem longe dos nossos filhos. As palavras deste pai nos faz refletir a sabedoria descrita no livro de Provérbios. E aí, no versículo de número 6, o texto diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, ensina o seu filho no caminho certo. Mesmo quando envelhecerem, não se desviarão deste caminho. Então, é um processo, é uma disciplina constante que nós precisamos aprender a viver, né, e mostrar isso para os nossos filhos diariamente. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele nos traz uma recomendação muito importante. Quando ele fala do lar cristão, ele fala dos relacionamentos dos filhos e os pais, né. Ele fala da seguinte maneira, no capítulo 6, a partir do verso primeiro, que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o próprio mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Lá no verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que coisa interessante, né? Então precisa ter um bom relacionamento, é preciso ter um bom testemunho. Para se criar família na atual conjuntura a qual nós vivemos, nós enxergamos dificuldades imensas, porque os problemas estão aí. E os problemas estão, né, são inerentes à condição a qual nós vivemos. A gente vê que esse momento de era tecnológica, que avançam cada vez mais, as crianças cada vez mais apegadas, né, aos celulares, ao sistema, né, de informática. Hoje eu fico percebendo até mesmo os meus netos tão novos, mas têm uma experiência fantástica no sistema.
né, de celular, sistema de informática, sistema tecnológico, que está me deixando para trás. A verdade é que hoje este processo, né, que nós estamos vivendo, às vezes nós podemos até pensar, está difícil disciplinar, está difícil educar os nossos filhos. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, ela não muda. Ela nos ensina esta regra. Você vê que ela é constante. E o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 18, quando Jesus ele vai falar sobre a questão da criança, quem é maior no reino dos céus, ele diz o seguinte, no capítulo 18, no verso 2 em diante. E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então nós precisamos entender que a criança ela tem uma ênfase muito grande à luz da palavra. O próprio salmista diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Eu preciso cuidar dessa herança, aprender a cuidar. Eu preciso ter uma obrigação de, como pai, ser amigo, mostrar realmente a minha vida comportamental diante do Senhor, para que ele possa desenvolver esta atitude de obediência e de disciplina. E que prevaleça o que a palavra de Deus nos ensina. É muito gostoso, né? Ensinar a criança, mas ensinar no caminho em que ela deve andar. Ensinar essa criança no caminho certo, no caminho seguro, quando ela se tornar rapaz, já pessoa, né, mais velha, ela não vai desviar deste caminho. Ela vai ter uma vida próspera. E é interessante perceber, queridos, que isso nos ajuda a entender que cada um de nós devemos tomar a própria decisão por Jesus. E Jesus disse que se nós nos humilharmos como uma criança, e se nós tivermos o sentimento de uma criança, né, aí sim nós poderemos entrar, né, ser um dos maiores do reino dos céus. E quem recebe uma criança em nome de Jesus, recebe a Jesus. É muito interessante isso, essa comparação que se faz com uma criança e a importância dos nossos filhos no reino dos céus. Então, veja bem, mas nós podemos, como pais, como amigos, né, nós podemos ajudar as crianças construírem uma base bíblica e observarem o amor por Deus pela palavra, receber a Jesus como seu Salvador, seguir os seus caminhos e não o caminho dos perversos, que é um caminho cheio de espinhos. São caminhos perigosos. O verso 5 diz que caminhos, né, de espinhos e laços há no caminho do perverso. E o que guarda a sua alma retira-se para longe desses caminhos. Olha, nós estamos vivendo um mundo em que a situação está se tornando cada vez mais desafiadora. Precisamos entender isso. Colocar no nosso coração o propósito, né, de educar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos, de condicionar para eles, né, uma vida bem voltada para o Senhor, à luz da palavra de Deus. Testemunhamos corretamente quando, pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita a resistir ao que não nos convém. O Espírito é que nos ajuda a vencer a tentação e nos molda para refletirmos a Sua presença. Pense nisso. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: busque a Deus, invoque o seu nome enquanto se pode achar. Faça isso, meu querido. Se você é pai,
tem seus filhos, está na escola, está vivendo este mundo tenebroso, a cada dia mais, com maiores dificuldades. Comece a criar os seus filhos à luz da palavra. Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história e a história dos seus filhos. Ele vai ser um grande homem, uma grande mulher, para a honra, louvor e glória do Senhor. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, abençoe a este que está nos ouvindo. Abençoe, ó Pai querido, esta família, esta criança. Abençoe este lar. Manifesta a tua graça e o teu poder. Pai, nós pedimos ao Senhor e reconhecendo que somos pecadores, carecemos da tua graça, do teu perdão, mas ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida reta, plena e que possamos testemunhar aos nossos filhos para que o teu nome seja em tudo honrado, exaltado e glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.